Livro de Jó, capítulo 2, versículo 1, está escrito: Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles, apresentar-se diante do Senhor. Então o Senhor perguntou a Satanás: De onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor: De rodear a terra e passear por ela. E o Senhor disse a Satanás: Você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Ele ainda conserva sua integridade, embora você me incitasse contra ele, para destruí-lo sem motivo. Então Satanás respondeu ao Senhor: Pele por pele, um homem é capaz de dar tudo o que tem pela sua vida. Mas estende a tua mão e toca nos ossos e na carne dele, para ver se ele não blasfema contra ti na sua face. Então o Senhor disse a Satanás: Você pode fazer com ele o que quiser, mas poupa-lhe a vida. Então Satanás saiu da presença do Senhor e feriu Jó com tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, pegou um caco de barro para com ele raspar as feridas. Então a mulher dele disse: Você ainda conserva sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Mas Jó respondeu: Você fala como uma doida. Temos recebido de Deus o bem, por que não receberíamos também o mal? Em tudo isto, Jó não pecou com seus lábios. Seja muito bem-vindo. Esse é o segundo vídeo que nós estamos fazendo sobre a história de Jó. E no vídeo de hoje, nós continuamos conhecendo um pouco mais sobre o sofrimento de Jó. Vocês se lembram, no vídeo passado eu falei um pouco sobre o contexto da vida de Jó, que era um homem justo, íntegro, reto, que temia a Deus e se afastava de mal. E agora, quando Satanás, o adversário, se encontra com Deus, passa a dizer que Jó temia ao Senhor porque ele tinha coisas boas na vida. E Deus, então, para talvez provar que o homem não adora a Deus por aquilo que tem, mas na verdade por aquilo que Deus é, Deus permite com que Satanás ferisse a vida de Jó. Ferisse, primeiramente, as suas riquezas, ferisse as suas propriedades, e em seguida ferisse os seus filhos, a sua família. Agora, Satanás é permitido que Deus permite que Satanás aflige Jó de forma ainda mais profunda, que foi em sua saúde. E isso é que nós lemos aqui. Mais uma vez, Satanás se reúne junto com Deus e seus filhos, os anjos, no conselho celestial, e depois Deus vai falar que Jó conservava sua integridade ainda que Satanás houvesse atentado contra a vida dele. E mais uma vez, Satanás vai falar que, na verdade, isso ocorre porque o homem vai dar tudo que tem pela sua vida. Então, Satanás ainda permanece confiante em seu ponto de que Jó estava permanecendo assim porque ele não tinha sido atentado contra a sua própria vida. E agora Deus, mais uma vez, permite com que Satanás fizesse o que fosse com a ele, mas deixe que poupasse-lhe a vida. Ou seja, agora Deus permite que Satanás tirasse a saúde dele. Deus permitiu que Satanás afligisse Jó em sua integridade, em sua sanidade, de fato. E é isso que ocorre aqui. Agora Jó é ferido com tumores, com chagas malignas, desde da planta do pé até o alto da cabeça. E Jó, que antes era um homem rico, um homem com um status na sociedade, agora se senta em cinza, que é aquilo que os antigos hebreus faziam para simbolizar o seu luto, para simbolizar a sua dor. Também pega um caco de barro ou cerâmica, também e telha, também algumas versões trazem, para raspar as suas feridas. E agora, nesse momento de maior dificuldade, de maior dor, em que Jó poderia ter largado tudo aquilo que confessava, largar a sua fidelidade ao Senhor, a mulher dele, a mulher que ele decidiu construir a sua vida, faz talvez uma palavra, um discurso que poderia tirar Jó do prumo, tirar Jó daquilo que ele acreditava. E a mulher dele, como nós lemos, fala que você ainda conserva sua integridade, e ela diz que era para amaldiçoar a Deus e morrer e abandonar a vida. Agora Jó, mais uma vez, em sua resposta, nos traz um grande ensinamento, onde ele vai dizer que a mulher dele falava como uma insensata, como uma tola. Porque se nós recebemos do Senhor as coisas boas, também nós devemos receber de bom grado, receber de forma normal, sabendo que a chuva vem sobre os justos e injustos, como o Senhor Jesus nos ensina, é receber as coisas ruins do mesmo lado que nós recebemos as coisas más também. E é isso que Jó aqui nos ensina. E o autor desse livro vai concluir, nessa parte que nós lemos, do versículo 10, que em todas as coisas Jó não pecou com os seus lábios. Jó não blasfema contra o Senhor.
Ainda que ele sofresse, Jó permanece fiel a seus princípios. Ainda que ele perdesse todas as coisas que talvez o justificassem a permanecer fiel. Continuamos o texto, versículo 11. Quando 3 amigos de Jó ouviram que todo este mal havia caído sobre ele, vieram cada um no seu lugar. Elifaz o Temanita, Bildad o Suíta e Zofar o Naamatita. Tinham combinado ir juntos quando esse dele a consolá-lo. De longe eles levantaram os olhos e não o conheceram. Então ergueram a voz e choraram. E cada um, rasgando seu manto, lançava pó sobre a sua cabeça. Sentaram-se com ele no chão durante 7 dias e 7 noites. E ninguém lhe disse uma só palavra, pois viam que a dor era muito grande. A amizade, relacionamentos, essas são algumas das palavras que nós podemos ver aqui. Muitas vezes nós tendemos a criticar e ofender os amigos de Jó, porque eles tendiam a buscar algo para colocar contra Jó, porque eles estavam sofrendo. Isso nós iremos ver ao longo dos textos. Mas, antes de nós criticarmos os amigos de Jó, nós precisamos perguntar: quando nós teríamos 3 amigos no mínimo que passariam conosco durante 7 dias, durante uma semana toda, sem falar nada, apenas condoendo-se da nossa ferida, das nossas dores? É difícil perguntar isso, não é mesmo? Aqui Jó tinha 3 amigos fiéis a ele: Elifaz, Bildad e Zofar. E esses, mesmo que tivessem seus falhos, tivessem seus erros, seus defeitos, permanecem com Jó, permanecem junto a Jó para sofrer o luto. Porque Jó, sendo esse homem rico, certamente tinha muitos amigos que permaneciam fiéis a ele no momento de maior fartura, de abundância. Mas é no momento de crise que nós vemos os verdadeiros amigos. É no momento de crise que nós vemos se nós temos de fato amigos verdadeiros que ficaram conosco, mesmo quando nós não tivermos coisas para que nós pudermos oferecer a esses amigos. Continuemos no capítulo 3, versículo 1. Depois disso, Jó passou a falar e amaldiçoou o dia do seu nascimento. Jó disse: pereça o dia em que nasci, e a noite que se disse: foi concebido um homem que naquele dia se transforma em trevas, e Deus, lá de cima, não se importe com ele, nem resplandeça sobre ele a luz, que as trevas e a sombra da morte se apoderem deste dia, que uma nuvem habite sobre ele, que tudo que pode escurecer o dia espante aquela noite, que dela se apodere dessas trevas, que ela não se alegre entre os dias do ano, nem entre na conta dos meses. Sim, que seja estéril aquela noite, e dela seja banido os gritos de alegria. Amaldiçoe aqueles que sabem amaldiçoar o dia, e sabem instigar o Leviatã. Escureçam-se as estrelas do seu alvorecer, que a noite espere a luz, e a luz não venha, que não vejo despontado alvorado, pois não fechou as portas do ventre da minha mãe, nem escondeu dos meus olhos o sofrimento. Jó, que no auge, no ápice do seu sofrimento, passa a amaldiçoar, passa a dizer: nossa, se eu estou sofrendo tantas coisas assim, por que eu não morri logo no nascimento? Talvez aquele dia que disseram: nasceu um menino na minha família, não fosse um dia de bênção, não fosse um dia de alegria, mas um dia de luto, porque é isso que Jó estava sofrendo agora: luto, dor, sofrimento. E ele passa a dizer: nossa, minha alma está aflita, talvez como o salmista falava também, minha alma está aflita na maior dificuldade, no maior tipo de tribulação. Talvez eu não mereça estar vivo, talvez eu não merecesse estar aqui agora vivo, hoje. E é isso talvez que nos mostra sobre as lutas que nós sofremos. Talvez a depressão realmente, que é uma doença tão presente hoje em dia, na mesma doença do mal do século, é pensar que talvez, como Jó, nós talvez estejamos na mesma posição de alguém que está sofrendo, alguém que, ao enxergar o seu passado, seu presente, seu futuro, não vê esperança, não vê uma luz ao fim do túnel. Mas, ao decorrer dessa leitura, certamente nós entenderemos que existe uma esperança, sim, existe algo em que nós podemos contar. Continuamos, versículo 11. Porque não morri ao nascer, porque não esperei eu sair do ventre de minha mãe, porque houve um colo que me acolhesse e seios para que me amamentasse. Porque agora eu repousaria tranquilo, dormiria, então haveria para mim descanso, com os reis e conselheiros da terra, que construíram para si mausoléus, ou com os príncipes que tinham ouro e encheram suas casas de prata, ou como aborto oculto, eu não existiria como criança que nunca viu a luz. Ali os maus cessam de perturbar, e ali repousam os cansados. Ali os presos juntamente repousam, e não ouvem voz do capataz. Ali está tanto o pequeno como o grande, e o servo fica livre do seu senhor. Porque se concede luz ao miserável, e a vida de coração amargurado, que espera a morte, e ela não vem, que cavam em procura dela mais do que tesouros ocultos, que se alegrariam por um túmulo, e exultariam se achasse sepultura. Porque se concede luz a um homem, cujo caminho é oculto,
e aqui em Deus cercou de todos os lados. Porque em vez do meu pão me vêm gemidos, e os meus lamentos se derramam como água. Aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. Não tenho descanso, não tenho sossego, não tenho repouso, só tenho inquietação. Uau! Como eu falei no capítulo anterior, nós entendemos que o livro de Jó se enquadra dentro dos livros poéticos, o livro de sabedoria hebraico. E uma das notas permanentes, evidentes da poesia hebraica é a diferença entre o bem e o mal. É a pergunta-chave. Por que coisas boas acontecem com pessoas ruins e coisas ruins acontecem com pessoas boas? Jó é um homem bom, Jó é um homem justo, reto e íntegro, mas coisas ruins aconteceram com ele. Coisas ruins aconteceram com ele a tal ponto de ele negligenciar a sua vida, de ele amaldiçoar, de ele ir contra o dia em que ele nasceu, de ele falar que não tinha mais esperança para ele do que alguém que não nasceu, do que um aborto, alguém que não veio à vida. E isso aqui nos mostra que sim, nós desse mundo estamos sujeitos a passar por injustiças. Nós, assim como nós vemos em Eclesiastes, debaixo do sol não existe justiça realmente. Nada está bem aqui realmente. E depois, no versículo 24, já conclui esse discurso muito triste, depressivo, falando que em vez do pão lhe veio gemidos, em seus lamentos veio água. E aquilo que ele temia sobreveio a ele. Ele não tem descanso, não tem sossego, não tem repouso, só inquietação. Então nós concluímos o capítulo de hoje trazendo essa nota de tristeza realmente, essa nota de alguém que está no auge dessa tristeza, mas que nós precisamos concluir, continuar esse texto, continuar essa história de Jó, para saber que depois da tristeza, depois do momento de maior dificuldade, de maior escuridão de fato, vem a alegria do amanhecer. Não esqueça de curtir, caso você tenha gostado desse vídeo, comentar, se inscrever e compartilhar, para que outras pessoas também sejam alcançadas por essas verdades.